Hoje eu vou te mostrar o melhor e mais completo vídeo sobre como aumentar o seu percentual de acertos em resolução de questões. Sabe quando você alcança aquele platô em que você está acertando 70, 75, 80% e não consegue superar isso? Pois é, hoje eu vou te mostrar como. Lembrando que tudo que eu falar aqui é baseado na minha experiência conciliando o estudo para concurso com um trabalho de 43 horas semanais, ganhando um salário mínimo que me levou a ser aprovado no concurso de auditor. Bom, primeiramente eu vou te tranquilizar, porque é extremamente natural que, à medida que você vai estudando, você vai revisando por questões, você vai resolvendo muitas questões, que você comece a encontrar alguns platores, tá? 60, 70, 75, 80% são platores que o concurseiro ele encontra e acha que é impossível de ultrapassar. Tudo isso é extremamente normal, gente. O nosso cérebro ele tem uma capacidade média de absorção e conforme a gente encontra esse topo de capacidade média de absorção, cada percentual de acerto a mais vai ser e vai demandar muito mais energia, muito mais esforço do que os anteriores já conquistados. Tá? Então, a partir do momento que você encontra a sua capacidade média de absorção, você vai precisar utilizar algumas estratégias para realmente encontrar aquele percentual que ainda não foi memorizado pelo seu cérebro. Então, primeiramente, se tranquilize, porque é totalmente normal. Todos os concurseiros passaram por isso, todas as pessoas que estudam passam por isso, tá? E esse percentual de acerto tende a variar conforme o tempo de estudo vai se prolongando. Então pode muito bem acontecer de você ter memorizado um conteúdo, tá? E lá na frente você esquecê-lo, perfeito? Então é totalmente natural, faz parte da jornada do concurseiro e você precisa encontrar estratégias para conseguir contornar isso. A primeira dica é um alerta. Nunca volte para a teoria, tá? Nunca releia o seu PDF. Por quê? As pessoas, conforme encontram esses platores, elas tendem a pensar que faltou aprender algo, por isso a leitura do PDF não foi 100% correta e a solução seria voltar ao material e reestudar aquele conteúdo. Isso se mostra ineficiente. Por quê? Obviamente, você, ao fazer a leitura de todo o PDF, você não vai estar apenas estudando o percentual do conteúdo que você não conseguiu memorizar, você vai estudar o todo. E muito provavelmente, como o seu cérebro já memorizou 60 a 70% daquele conteúdo, você vai dar enfoque naquilo que você já memorizou, tá? O seu cérebro ele aprende a captar a informação e aí sempre que ele rever aquela informação de maneira passiva, ele tende a dar mais atenção àquilo que ele já memorizou. Então, reler não é o natural. Trocar de curso preparatório sempre por você achar que o seu percentual de acertos é por uma carência do professor também não é a melhor solução. O que você precisa é aprender a memorizar conteúdo e principalmente aprender a memorizar o conteúdo que ainda não foi captado pelo seu cérebro para memória de longo prazo. Tá? Quando a gente relê conteúdo, quando a gente relê um resumo, quando a gente vê um mapa mental, nós estamos captando informação de maneira passiva. O cérebro está apenas recebendo informação e entendendo aquela informação. Tudo isso é muito bom para você compreender um conteúdo. Agora, para memorizar, para jogar da memória de curto para o longo prazo, essa releitura de materiais não é eficiente. O que vai te fazer ser eficiente e memorizar são as estratégias de revisão e estudo ativo. Isso já nos faz entrar na segunda dica, que é tenha uma estratégia eficiente de revisões regularmente, tá? Tudo que você não revisa, você esquece, tá bom? Então, de tempos em tempos, você precisa revisitar aquele conteúdo, fazer com que o seu cérebro relembre aquele conteúdo, puxe da memória aquele conteúdo, para que você não o esqueça, perfeito? O nosso cérebro, ele funciona de forma mecânica, lógica. Então, obviamente, você não vai guardar uma informação durante anos, meses, se você não revisitá-la. O cérebro vai dar atenção a outras coisas, você vai descartar conteúdo e vai acumular outros conteúdos que não seja aquele que você está querendo revisitar. Então, de tempos em tempos, você precisa revisitar. E, para isso, você precisa encontrar métodos de revisões eficientes, principalmente que sejam ativos, ou seja, que tirem as muletas do material de base de conteúdo, que não faça com que o seu cérebro apenas receba informação e compreenda, mas que faça com que o seu cérebro puxe a informação estudada de maneira automática. Ou seja, que tipos de revisões podem te auxiliar nessa dinâmica? Refazer uma revisão por questões, sem consulta, obviamente. Explicar a matéria para outras pessoas ou para você mesmo no espelho, porque isso vai fazer com que você
né, disserte sobre, reflita sobre a matéria, sem consulta, obviamente, também. Faça discursivas sem consulta, porque você vai ter que escrever, e já é um treino para uma outra fase do concurso, mas mesmo que o seu concurso não tenha discursiva, se você, sem consulta, fizer uma dissertação sobre qualquer tema do seu edital, você está forçando o seu cérebro a puxar aquela informação e trazendo de maneira ativa, o que fortalece a memorização de longo prazo. Estas técnicas vão fazer com que você utilize e force a mecanização. Ah, Daniel, eu posso usar flashcards e o Anki? Sim, obviamente. Mas lembre-se que quanto melhor e mais adaptável for o método de revisão, melhor. Por que eu digo isso? Porque aqui no vídeo, inclusive nós temos um vídeo que eu vou deixar aqui, onde eu explico como eu fazia a minha revisão. Eu sempre oriento que o aluno faça uma revisão por meio do caderno de erros. E por quê? Porque o caderno de erros ele é um local onde você vai extrair as informações da sua resolução de questões, vai analisar os comentários do professor ou de outros alunos, né, que responderam o comentário, e vai buscar a informação que faltou para você memorizar, para que na próxima vez que você for fazer aquela questão, você tenha o conteúdo e em um material focado no conteúdo das questões erradas e também naquele percentual de acertos que lhe faltou memorizar. Lembra, quando você atinge um platô, ou seja, você está acertando 70%, 80% das questões, você não pode se dar ao luxo, não é eficiente para você ficar revisitando os 80% já memorizado. Você precisa especificar, delimitar qual é o 20% faltante, tá, de conteúdo para que você consiga aumentar esse percentual. Porque se você continuar revisitando os 80%, você só vai manter esses 80%, porque você só está revisitando essa informação que vai lhe garantir 80% de acertos. Para que você aumente esse percentual, você tem que buscar a informação dos 20% faltantes para que você consiga aumentar a sua margem. E para isso você precisa primeiro saber quais são esses 20% que você ainda não memorizou e ter um material focado apenas nesse 20%, tá? Para que você seja eficiente, saiba onde está e consiga um material focado justamente nessa sua personificação. Por isso que eu não acredito em resumos, em mapas mentais, tudo isso comprado já de maneira pronta, sem que o aluno tenha formulado. Porque o material de revisão, ele precisa ser específico e individualizado, porque ele precisa atender às suas peculiaridades como aluno e às suas fraquezas. Então, basicamente, na sua resolução de questões, você vai identificar quais são os pontos que você não está memorizando pelo seu percentual de acertos. E o caderno de erros, feito via Word, ele vai te dar uma liberdade muito maior de modificação que aplicativos e flashcards não te dão. Por quê? Suponhamos que hoje essa informação esteja no seu caderno de erros, tá? De maneira bem resumida, só o suprassumo do conhecimento que você precisa para responder as questões futuramente, mas que futuramente você esqueceu ela por algum motivo, ou você memorizou ela, que é o objetivo do caderno de erros. Essas informações vão entrar e sair de maneira muito mais rápida se você tiver o controle, o domínio do material de revisão pelo Word. No Anki, né, depois que você tira o print, você não consegue adaptar aquele print, né? Daquele flashcard, ou então você vai ter que refazer o material. Por isso que eu gosto sempre da simplicidade. O Word anexa documento, tira documento, edita, né, a escrita do que está escrito ali de maneira bem tranquila. Por isso que eu indico o caderno de erros como a melhor maneira de você revisar e a mais eficiente, porque vai te garantir não só identificar o seu percentual de acertos, como trabalhar para evoluir e aumentar até que você alcance percentuais de aprovados, né, que está ali entre 85% a 90% de acertos, é algo que vai te garantir cedo ou tarde alguma aprovação. A quarta dica para que você consiga aumentar o seu percentual de acertos é não viaje demais. Geralmente, conforme o aluno vai conseguindo grandes percentuais de acerto, vai ganhando um lastro de conhecimentos dentro da disciplina, ele vai começando a ter confiança, obviamente, e domínio sobre o conteúdo. Isso pode fazer com que ele, em resoluções de questões, comece a pensar que toda a questão tem um detalhezinho que a questão que aquela questão não está abrangendo, por isso ela está incorreta, ou que tudo é uma pegadinha da banca e por isso ele vai ficar atento e vai começar a criar várias teorias. Não, isso está errado por causa desse detalhe do artigo tal. E geralmente, e nós precisamos ter ciência disso e lembrar que na grande maioria das questões de concursos são questões médias de dificuldade. São questões de nível mediano de conhecimento. Então, questões difíceis ou muito fáceis são as minorias, tá, gente? A grande maioria das questões são questões com nível médio de dificuldade. Portanto, elas não estão buscando pegar aquele suprassumo de detalhe, pegar aquele detalhezinho
mínimo que só você que está dominando de cabo a rabo todo aquele conteúdo vai saber responder. Não, geralmente as questões de concurso estão buscando aqueles conhecimentos médios, tá? Aquela média de conhecimentos. Então não fique criando muitas teorias, criando muitos mecanismos e brigando com o enunciado da questão. Geralmente a questão tem um foco claro e não vai sair muito daquele mundinho do enunciado. Então não fique criando teorias da conspiração com as disciplinas. Eu já fiz muito isso, tá? Eu ficava assim, não, essa questão aqui tá errada, claramente, por conta do artigo tal, do parágrafo tal, e quando eu ia ver, eu errava, porque a questão não estava sendo tão específica, ela estava buscando simplesmente um conhecimento mais raso, mais mediano, e por isso, quando você começa a criar teorias demais, você vai ter um percentual mais baixo. E como a gente aqui está buscando bater 90% de acertos, essas questões não podem ser erradas por você. Você precisa saber identificar o histórico das questões, o histórico da banca, para que você não cometa o erro de achar que você está se aprofundando demais, quando na verdade você está criando e desperdiçando na energia e conhecimento com uma questão média que não está te cobrando todo esse nível de detalhe. Vale lembrar também que existem muitas questões mal redigidas, tá, gente? Isso nos entristece com certeza, né? O ideal é que as bancas que recebem muito bem para fazer e elaborar os concursos públicos dessem maior nível de atenção e detalhe, tanto na formulação das questões como na resolução delas também, né? Porém, não é assim que a banda toca, né? E a gente tem que saber jogar com a regra do jogo. Muitas questões são mal redigidas, então às vezes você tá achando que aquele ali tá tentando buscar um conhecimento ali que a grande parte dos concurseiros, seus concorrentes não vão saber, quando na verdade ele está procurando uma resposta simples que você só criou conjecturas demais e por isso você pode até errar uma questão. Já aconteceu comigo, provavelmente vai acontecer com você. Você precisa analisar o histórico da banca, o histórico das questões e ficar parando de achar que você tem um conhecimento além e que aquela questão tá buscando, toda questão tá tendo uma pegadinha que você não enxergou e que aquela questão tá tentando te enganar de alguma forma, que tá buscando cobrar um conhecimento que pouquíssimas pessoas vão acertar. Não, a maioria das vezes são questões medianas com foco direto e que aquilo ali realmente é o que ela tá querendo expressar e cobrar do aluno e que aqueles que estão experientes conhecem o histórico e conhecem como a banca cobra determinado conteúdo, vão acertar. E você que está criando teorias demais porque você sabe muito, vai errar e não vai ter o seu cargo. Então, não viaje, pare de ficar criando teorias e foque em identificar o histórico e como realmente a banca cobra aquele tipo de conteúdo. Outro ponto muito interessante para quem está tentando buscar altos percentuais de acertos é fazer questões inéditas, tá bom? Eu sei que nós temos que nos acostumar, né, obviamente, com o histórico da banca, porém, quando você começa a incluir uma carga de questões inéditas, obviamente, esperando que essas questões sejam formuladas por um professor experiente, que conhece as características da banca, que conheça o histórico de cobrança da banca, né, que não viaje muito também na elaboração das questões, mas se for um bom profissional que tem todo esse caminho trilhado e já identificado pela análises inéditas, vão te dar uma possibilidade de refletir sobre temas cobrados com enunciados diferentes, sobre perspectivas diferentes ou até sobre temas pouco cobrados pelaquela banca, tá? Isso te dá uma capacidade de não ficar engessado só no passado da banca, porque toda prova tem um percentual de questões cobradas de maneira inédita, ou de temas que nunca apareceram, ou de temas que já foram cobrados, mas mudando um pouco a estrutura das questões para pegar justamente os concurseiros prevenidos, né? As bancas, gente, elas sabem da realidade do mundo dos concursos hoje. Tanto a preparação e tanto a capacidade de acesso à preparação de qualidade dos alunos evoluiu muito. Então as bancas também estão tendo que evoluir, né? Então elas sabem que você vai responder todas as questões retrógradas da banca para chegar preparada para o concurso. Então ela vai tentar te enganar e te surpreender de alguma forma. Ela não faz isso na maioria das questões, porém sempre vai ter aquela carguinha de questões que vão ser cobradas de alguma maneira inédita para o candidato. E o candidato que quer aumentar o seu percentual de acerto e acertar mais de 90%, ele não pode se dar ao luxo de errar estas, né? Ele tem que errar apenas aquelas que realmente fugirem do assunto e vão ser eventualidades. Para você fazer 90%, você tem que acertar, inclusive as inéditas. Então você precisa buscar reflexões diferentes sobre os conteúdos, buscar refletir, buscar compreender o conteúdo também, né, para que você consiga refletir em ambientes hostis, estejam fora da sua zona de conforto de resolução de costume. E essa realidade pode ser treinada, você pega para resolver questões inéditas feitas por bons professores, tá? Então, essa é uma artimanha que pode auxiliar para que você aumente o seu percentual de acerto, tá? Buscando sempre essa taxa de 90%. Outra dica muito importante que vai agregar é fazer bastantes simulados, tá?
provas, simulados, mas jamais comparar as notas, né, desses simulados que você fizer, para que isso não te atrapalhe no seu cotidiano. Ter um alto percentual de acerto envolve várias habilidades. Uma boa administração de tempo, uma alta e grande estabilidade emocional, tá? Estratégias de provas eficientes, não se prender a questões difíceis durante muito tempo, cortar aquelas alternativas claramente ridículas, né, para que aumente a sua chance de acerto, né, quando você está respondendo as questões, estar calmo e consciente sobre o conteúdo. Todas essas habilidades você consegue apenas adquiri-las quando você se coloca em um ambiente e em um estado de preparação tal qual você terá no dia da prova. E isso você só consegue ou fazendo realmente concursos para treino ou respondendo e fazendo simulados de maneira correta, obviamente, né? Tentando imitar o mais próximo possível do dia da sua prova. Então, é importante que você se coloque nessas situações para que você treine o desconforto, né? O dia da prova, que você treine essa habilidade de conseguir se condicionar emocionalmente, conscientemente, intelectualmente e principalmente fisicamente, né, porque você vai estar na prova física ali, sofrendo todas as instabilidades e mazelas daquela situação do estresse, e todas essas realidades e variáveis devem ser tentadas, né, treinar, tanto em dias de provas reais, mas de provas que você só faz para testar mesmo, e é importante, tá, você ter nesse currículo esse tipo de concurso, mesmo que você seja reprovado, para que você justamente treine para o dia da sua prova real, que é aquele dia que você quer mesmo, aquele cargo que você estava buscando, pois isso vai te dar uma bagagem de preparação e uma consciência e uma estabilidade que vai ser crucial para que você consiga responder e ter um alto percentual de acertos na sua resolução. Agora, Daniel, aproveitando que você disse que eu preciso fazer provas, se eu estiver em um platô de 70% a 80%, você acha que eu devo ir fazer a prova? E a resposta é clara, sim. E por que eu digo que você deve fazer a sua prova? Por quê? Pode acontecer daquele dia ser o seu dia, tá? E de que o concurso, tudo que for cobrado dentro daquele concurso, esteja dentro dos seus 70% e 80%, isso já naturalmente vai aumentar o seu percentual de acertos. Outra questão é que mesmo que você não alcance o seu objetivo, isso vai estar te preparando e vai acumular experiências, né? Como foi na dica anterior. Agora, se você está num platô de 70% a 80%, eu tenho uma dica que é crucial e que eu acho que vai te ajudar muito, que era o que eu fazia. Depois que você começa a elaborar o seu caderno de erros e você tem vários meses, tá, montando uma revisão, montando o caderno de erros de maneira eficiente, você vai deixar para a semana da prova e vai ler o seu caderno de erros todo dia na semana da prova, na semana de véspera mesmo da prova. Por quê? Como você vai ter o material focado nos 30% ou 20% que está faltando para você memorizar, que você não está conseguindo, né, trazer no seu histórico de acertos, na última semana, se você fizer uma leitura todo dia, não vai ser um material extenso, né, porque você vai ter seguido as minhas dicas, né, não vai ter simplesmente copiado e colado e jogado no seu caderno de erros, vai ter feito uma análise, vai ter enxugado o máximo possível a informação, você vai ter um material de revisão enxuto, tá, e focado 100% nos seus erros. Então, quando você lê todo dia, tá? Na última semana da véspera da prova, você vai conseguir passar esse 20% para sua memória de curto prazo. Isso vai fazer com que você tenha já os 80% que você já acumulou no seu histórico, mas vai te dar um upgrade na sua nota, né, nessa última semana, porque aqueles 20%, parte deles vão estar acumulados na sua memória de curto prazo, porque você vem há 7 dias lendo apenas aquilo. Então utilize essa estratégia, que eu tenho certeza que você vai ter um salto, e mesmo que você esteja nesse platô, você vai ter chances de ser aprovado nesse concurso, tá? Eu deixei justamente essa para o final, para só aqueles que chegarem até aqui no vídeo terem contato com essa estratégia. Eu tenho certeza que vai ajudar muito de vocês, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, e se você chegou aqui, digita caderno de erros aqui nos comentários, só para saber que você chegou até aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês, né? Eu agradeço muito, estou muito feliz com o resultado dos últimos vídeos, e eu espero continuar ajudando vocês aqui com dicas. Já deixem nos comentários também dicas de outros vídeos que vocês querem ter aqui no canal. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like e muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.